Boa tarde a todos. Que a paz e o amor de Jesus possa nos envolver hoje, agora e sempre. Nós iremos conversar na noite de hoje sobre o livro Caminho, Verdade e Vida. Esse aqui, está dando para ver direitinho, ele é muito cheio de colorido. É um livro escrito por Emmanuel e ele tira várias passagens da Bíblia. E na noite de hoje, na tarde de hoje, perdão, iremos capítulo 14, em ti mesmo. Aí eu faço uma pergunta. Nós confiamos em nós mesmos? Nós temos confiança em nós? O que eu observo hoje na humanidade é que muita gente confia mais nos outros do que em si próprio. Não tem uma certeza do que faz. Não tem uma segurança no que faz. E muitas vezes, como está essa forma aí, que eu estou passando essa imagem, como essas ondas do mar, que vão sendo empurradas, muitas vezes sem saber onde vai parar. Muita gente acontece isso. Não tem confiança em si mesmo. Deus muitas vezes nos nutre, vamos dizer assim, de uma confiança, para que nós possamos nos transformar, ou então termos coragem de enfrentar dificuldades. Mas observamos que nem todo mundo acontece isso. Eu tenho observado que muita gente tem uma intenção de se sabotar. Oi, Antônio, como assim? Tem gente que se sabota, tem gente que acha que não merece ter as coisas que tem, tem gente que acha que quando a vida está tranquila, está boa, ele encontra alguma forma de se destruir. Isso foi que me chamou a atenção, foi Haroldo Dutra em uma das suas palestras. Porque muitas vezes a pessoa está dando certo na vida, ela está tendo tudo direitinho, mas falta ela confiança. E por ela faltar essa confiança, ela se sente culpada. E muitas vezes essa culpa faz com que ela se sabote. Eu vejo muitas vezes nos relacionamentos. As pessoas estão no relacionamento, estão com uma pessoa que gosta, estão com uma pessoa que ama, mas muitas vezes arrumam uma terceira pessoa para entrar nesse relacionamento, para estragar, muitas vezes, a felicidade. Então, meus irmãos, meus amigos, na noite de hoje, o que acontece é que, muitas vezes, essas pessoas se sentem tão culpadas, tão desprivilegiadas de fé e de que a bondade de Deus é para com ela muito importante, que elas acham que não merecem nada disso. E aí começa a se sabotar. Eu dei o exemplo de relacionamento, mas pode ser qualquer coisa na vida, um emprego. Quantas pessoas estão num emprego muito bom e, de repente, dizem assim, não mereço estar nesse emprego. Não era nem porque ele não goste, às vezes ele gosta daquele emprego, ele gosta daquele trabalho, ele gosta do que faz, mas, de repente, ele começa a se sabotar, criando, muitas vezes, uma dificuldade tamanha para a família dele. Por quê? Porque, muitas vezes, ele não, de forma nenhuma, acha que merece aquilo. E isso a gente vê muitos e muitos casos, que as pessoas se sabotam. Por quê? Porque ela não tem confiança em si. Elas não confiam que merece, que Deus lhe dá a oportunidade de ser feliz. Sabe, eu estive observando que quando você ganha uma reencarnação, e a gente vê pelas histórias, história de livros, história de vidas, que tem pessoas que transformaram as suas vidas numa verdadeira desgraça. Não foi nem o destino que quis, mas foram elas que buscaram a desgraça através da bebida, das drogas, da sexolatria, enfim, de tantas e tantas coisas que a sabotaram. Mas elas esqueceram que quando ganham uma reencarnação, e muitas vezes quando você vai reencarnar, você tem uma preparação, a espiritualidade lhe dá uma espécie de curso incentivo, um curso intensivo, um intensivão da reencarnação. Você se prepara para uma nova vida.
o direito a reconhecer os erros que cometeu, ver onde você falhou, ver onde você poderia acertar, as pessoas que você prejudicou, como você poderia resolver isso. Então, você tem aquele pensivão, você se prepara, estuda naquelas matérias que você caiu, matéria da mentira, na matéria da avareza, na matéria da tristeza, da depressão, da angústia, do assassinato, do roubo. São matérias no mundo espiritual que você vai estudar para você não cair de novo no delito. Mas, muitas vezes, o indivíduo chega aqui na Terra, com toda essa bagagem, lá no seu campo mental, mas lá, em algum momento da vida, ele começa a se sabotar. Eu não gosto de colocar a culpa nos espíritos, sabe, gente? Eu acho que nós somos culpados, muitas vezes, pela nossa desgraça, mas nós sabemos que existem os processos obsessivos. Nós sabemos que as obsessões existem e elas são fortes e grandes. Muitas vezes, nós, como eu falei do sabotamento, nos sabotamos pelo pensamento. E muitas vezes é onde começa todo o processo. Porque, vejam só, se eu estou aqui na minha vida tranquila, tenho o direito de ser feliz, Deus me deu uma nova oportunidade de ter um casamento feliz, de ter um emprego bom, de ser até rico. Muitas vezes acontece de ser rico e ser uma pessoa importante, vamos dizer assim, se você dá importância a isso. Mas muitas vezes você ser rico não é ter só dinheiro, ser rico das graças de Deus. Ser rico de amigo, ser rico de boas amizades, ser rico de um lar familiar maravilhoso, com filhos bons, com esposa boa, enfim, com tudo que a gente tem de bom. Mas muitas vezes nós, através do pensamento, escolhemos outras coisas. E sabe, gente, no pensamento é onde começam as obsessões. Oi, Antônio, que história é essa? E eu digo mais, as obsessões também se transformam em doenças físicas e mentais. Ô, Antônio, onde é que está isso? Aqui, ó, no Livro dos Espíritos. Eu gosto muito dessa questão, viu, gente? Eu adoro esse capítulo. É o capítulo 9 e o capítulo 9. Intervenção dos espíritos no mundo corporal. E eu, particularmente, adoro essas perguntas. Por quê, Antônio? Porque se você analisá-las, elas direitinho, você vai entender porque muitas vezes nós nos tornamos infelizes. Vamos para a primeira. Pergunta 456, Livro dos Espíritos, capítulo 9. Os espíritos veem tudo o que nós fazemos? Repetindo a pergunta. Os espíritos veem tudo o que nós fazemos? Eu estou aqui, escondidinho, ninguém está me vendo. Os espíritos estão me vendo? Aí ele responde sim. Podem vê-lo, uma vez que vos rodeiam incessantemente. Todavia, cada um não vê senão as coisas sobre as quais dirigem sua atenção, porque com aqueles que eles são indiferentes, eles não se preocupam. Traduzindo, eles só observam aqueles que lhe interessam. Eles só estão atrás daqueles que lhe interessam. Aqueles que interessam, se é pela obsessão de outras vidas, se é uma obsessão por afinidade, só se interessam se for por essas coisas. Mas aí, eu gosto dessa segunda, que é a 457, que para mim é mais importante. Os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos. Olha a pergunta, gente. Presta atenção na pergunta. Os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos. Aquele pensamento que está lá na sua cabeça, escondidinho. Uma coisa que você fez. Ninguém viu, só você sabe. Você sabe o que eu estou falando. Você sabe do que eu estou falando.
É aquele pensamento que você não gosta nem de lembrar dele. Aí os espíritos respondem o seguinte. 457. Vai lá no Livro dos Espíritos e dá uma olhada. Os espíritos, quais frequentemente eles conhecem aquilo que quereis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamento lhe pode ser dissimulados. Gente, essa pergunta é de matar, não é não? Olha só, olha o final. Nem atos, nem pensamentos podem lhe ser dissimulados. Vejam bem, se diante disso eu não posso enganar os espíritos, então eu atraio esses espíritos para junto de mim. Esses espíritos estão comigo, influenciando no meu pensamento. E aí, mas Antônio, você está inventando isso? Não estou inventando nada. Está aqui. A 457A, essa é mais fácil, mas eu gosto mais dessa. Que é a influência oculta, que é outro item. Influência oculta dos espíritos sobre o nosso pensamento e sobre nossas ações. Aí os espíritos perguntam, Kardec pergunta aos espíritos. Os espíritos influem sobre o nosso pensamento e nossas ações. Os espíritos influem sobre nossos pensamentos e nossas ações. A esse respeito, a resposta. A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Eu vou encerrar por aqui, para vocês não ficarem assustados. Eles que vos dirigem. Poxa, Antônio, o Espírito pode me dirigir, pode me influenciar ao ponto de eles fazer o que eu quero, o que eles querem. Não sou eu que estou dizendo, não. Está lá. Mas também tem a influência dos bons. Jesus diz tem uma frase que ele resume bem isso. Vigiai e orai, para não cair em tentação. Eu não sei se é vigiar e orar e vigiar. Eu inverto muitas vezes a ordem, me perdoe. É a minha dislexia. Mas o Cristo quis me chamar a atenção. Preste atenção no que tu pensa. Vigia os teus pensamentos e ora. Ora para tu não cair em tentação. Por quê, meus irmãos? E aí é o que a gente está falando da confiança. O Espírito percebe que tu não confia em tu mesmo, que tu não tem firmeza nos teus atos, tu não tem firmeza moral. Eles vão te influenciar. Eles vão nos colocar no bolso. E eu digo isso como que já passei por vários processos obsessivos, sem medo de errar. Eu passei por um processo obsessivo tão violento, meus irmãos, tão violento, que eu não sabia mais o que fazer. Eu fiquei assim, tão perturbado, que era uma imagem, que eles colocavam imagem na minha mente, e eu não conseguia me desligar daquilo. Era uma coisa tão absurda, mas tão absurda, que eu ficava o tempo todo com aquilo ali na minha cabeça, na minha cabeça, na minha cabeça. Então, teve um momento que eu não aguentei mais, e pedi ajuda, a misericórdia de Deus, para que me mandasse alguém para poder me ajudar, porque eu não estava conseguindo resolver aquilo. Então, meus irmãos, aí a espiritualidade divina me mandou um irmão, que depois eu descobri que foi um padre no plano espiritual. Ele chegou para mim, nesse processo que eu estava, de obsessão, uma situação muito violenta. Eu não conseguia raciocinar, como falei há pouco. E aí, ele chegou para mim, foi um dia que eu estava na minha casa, me ajoelhei, pedi ajuda, Senhor, me ajuda, eu não sei mais o que fazer. Eu vou dar um exemplo para vocês. Já escuta aquelas músicas que chiclete, né, chama música chiclete, que não sai da cabeça da gente, que fica cantando o tempo todo, você quer se desligar daquilo ali, aquilo não sai da sua cabeça. Você não consegue parar de pensar naquilo, aquilo fica cantando o tempo todo dentro da sua cabeça.
Era mais ou menos aquilo, só que com imagem. E eu fiquei muito perturbado nesse período e não conseguia nem raciocinar do trabalho. E foi quando, nesse dia, de joelho, eu pedi a Jesus um auxílio para poder resolver esse problema. Aí foi quando a espiritualidade amiga me pediu e mandou esse espírito amigo, como eu disse a vocês, era um padre. E então ele veio e perguntou a mim: o que é que está acontecendo? E eu disse: meu irmão, eu estou passando por um processo obsessivo muito violento, você não está vendo, não, eu não estou conseguindo raciocinar. Então ele me disse uma coisa que me chamou a atenção. Ele disse: então, reza o terço. Ele disse: reze o terço. Eu disse: rezar o terço, meu irmão. Eu já contei, eu já falei isso aqui, se me falhar a memória. E eu disse: mas meu irmão, eu sou espírita. Ó, a minha ignorância. Eu sou espírita. Aí ele disse, aí o espírito chegou para ele e disse: deixe de ser ignorante, meu filho. E ele disse uma coisa que eu nunca me esqueci. Ele disse: quando você reza o terço, você tampa o seu campo mental. É o vigiar e orar. É feito um mantra. Você fica repetindo, repetindo, repetindo. E o seu campo mental vai sendo preenchido com a oração. E nos processos obsessivos, sempre é de mão dupla. Quem está mandando a informação também recebe a informação. E nesse ponto aí foi interessante, porque esse espírito amigo, depois, como eu te expliquei, o padre, ele disse assim: só tem duas coisas a acontecer. Ou ele se converte, ou ele vai embora. E, meus irmãos, eu digo a vocês com toda sinceridade, eu comecei a fazer isso, eu acho que eu passei uma semana fazendo isso, o tempo todo, e eu usava os dedos, não tinha um texto, né? Os dedos, e era para, se eu rezasse aqui, um Pai Nosso, era 10 Ave Marias. Outro Pai Nosso, mais 10 Ave Maria. Outro Pai Nosso, mais 10 Ave Maria. E isso foi me acalmando, me acalmando. Aquele pensamento foi se desmanchando, se desmanchando. E, gente, eu faço isso muitas vezes hoje para dormir. Muitas vezes eu estou com sono. Me desculpe, sem sono. Uma insônia muito grande, muito forte. E eu muitas vezes começo nesse processo da repetição, mesmo contando nos dedos. É feita aquela história de contar carneirinho, mas é muito vantajoso, muito melhor, porque eu estou me preparando, porque eu vou dizer uma coisa a vocês também aqui, isso foi o Espírito amigo que me disse, que vá se preparando para os momentos difíceis. Quando a gente reza, ora, está sempre em prece, porque quando um momento é difícil, quando você está no momento da dor, você nem consegue lembrar da oração. Mas se você tem esse costume, se você faz disso um hábito, naquele momento que você precisar necessitar, você faz, muitas vezes mecanicamente, mas depois vai se acalmando e aquilo vai lhe fluindo no seu espírito, aquela paz, que é a paz da oração. Então, meus amigos, é importante, mas muito importante, nós confiarmos em nós mesmos. A confiança em nós é uma coisa que deve existir sempre dentro de nós. Porque por mais difícil que esteja a situação, mais complicado que esteja, se você confia que você tem capacidade de resolver, você resolve. Ah, Antônio, mas eu não tenho. Aí você está no mimimi da pessoa que gosta de ser um coitadinho. É o que um primo me disse, é o coitadismo. O mundo está cheio de coitadismo. É uma doença que deve ser combatida com a confiança, da segurança em si. E como é que se adquire essa confiança? Tendo coragem. Tendo coragem de enfrentar. Muitas vezes a dificuldade é grande. Ah, Antônio, não é porque você não está passando por isso. Realmente, não estou passando pela situação que você está vivendo. Mas o que eu posso dizer a você é que a coragem faz parte de todo esse mecanismo de resolver os problemas. Se a gente pensasse se Thomas Edison, né, se o inventor da lâmpada, se me falha a memória, depois você me corrige aí nos comentários. Se não tivesse tido a segurança, né, a perseverança de mais de 1000 vezes ele queimar o filamento da lâmpada e depois ele vê que
depois da milésima e tantas, ele conseguir ver e depois dizer assim, não, eu fiz a 9.000 e tantas maneiras de fazer a forma incorreta. E depois ele acertou mais ou menos assim, você me perdoe, eu não estou muita lembrança desses ditados, não. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem que perseverar. Ah, mas eu prefiro que você, eu prefiro, dizia meu filho muito isso, eu prefiro que você erre da sua cabeça do que você venha errado pela cabeça dos outros. Erre da sua, porque pelo menos você tentou. Você não aceitou, mas você tentou. Você fez por onde? Pela sua experiência. E estamos aqui nesse mundo de expiação em prova, por isso que ele é chamado de expiação em prova, porque estamos vivendo experiências. E cada resolução, meus irmãos, dos problemas que vocês estão vivendo, ele tem uma repercussão muito grande nas vidas futuras. O que você está resolvendo aqui agora, nesse momento da sua vida, a decisão que você tomar. Eita, Antônio, mas foi errada. Errada para quem? Não deu certo por quê? Talvez ela não tivesse que ser da forma que você está imaginando que ela fosse. Porque muitas soluções de muitos problemas não é de imediato que vai acontecer. Muitas vezes eles vão levar anos para ser resolvidos, mas irão ser resolvidos. Mas a gente tem que acreditar em nós. Acreditar em nós. Acreditar que você vai crescer, acreditar que você vai conseguir. Como foi feito a muralha da China? Não foi botando o primeiro tijolo dela lá? Tem que ter a primeira vez, tem que ter a primeira coisa, tem que ter o começo. E esse começo tem que ter coragem. E tem que ter confiança em si mesmo. Meus amigos, meus irmãos, esse papo da gente está sendo breve. Espero que vocês tenham mais confiança. Confiemos também em Deus, em Jesus. Esse nunca nos desampara. Esses nunca vão nos deixar, nos abandonar. Esses vão sempre estar conosco em todos os momentos de nossas vidas. Esses sempre vão nos acolher nos momentos de dificuldade. Então, que possamos confiar nesse irmão Jesus, nesse Pai de misericórdia que é nosso Deus maior, e acreditar em nós mesmos. Que todos os problemas que você tem aí hoje, você acha que não tem solução, ele tem solução. E como disse uma vez, Chico pediu uma mensagem à Nossa Senhora, ele estava vivendo um problema muito grande, muito sério, e ela mandou a resposta para o Emmanuel, onde dizia, tudo passa, e isso também vai passar. Confiança em Deus e em Jesus. Muita paz para todos.